Olá, boa noite. Ministro Alexandre de Moraes derruba sigilo de parte da delação de Rony Lessa, que confessou ter assassinado Marielle Franco e Anderson Gomes. O ex-policial militar será transferido para o presídio de Tremembé, em São Paulo, e terá um monitoramento reforçado. E você vai ver também. Após um mês, rodoviária de Porto Alegre volta a funcionar. Na região metropolitana, moradores de São Jerônimo ainda tentam se reerguer. No Pantanal, o alerta é com as queimadas. O número de incêndios registrados já é quase 1000% maior do que no ano passado. O levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, mostrou que as vendas de carros novos subiram no Brasil em maio. E essa tem sido a tendência nos 5 primeiros meses do ano. Os números indicam um aquecimento do setor. Para evitar a desvalorização, Rubens gosta de trocar de carro a cada 3 anos. Em março, ele comprou um veículo zerinho e o que ajudou foram as boas condições para fechar o negócio. Se as condições de fábrica estiverem muito bacanas, taxa zero, eu acabo aderindo a essa condição. Do contrário, a gente costuma pagar à vista. Segundo a FenaBrave, 208 mil carros novos foram vendidos em maio deste ano. O número indica um crescimento de pouco mais de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Os 5 primeiros meses do ano também foram os melhores para a venda de automóveis 0 km desde 2014, um crescimento de quase 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse crescimento de 16% de 2023 para 2024 deve-se principalmente a 3 fatores. Uma maior aprovação de fichas de crédito, o aumento do volume disponibilizado pelos bancos e o aumento da população, da renda média da população. Essa concessionária aqui em Osasco, na Grande São Paulo, também sentiu um aumento das vendas. No primeiro trimestre deste ano, houve um crescimento de cerca de 15% na venda de carros novos, se comparado com o ano passado. A gente vende, em média, por mês, a minha loja vende cerca de 15 carros zero por mês. E a procura aumentou bastante, a taxa de juros está muito atrativa. E para o semestre que vem, a expectativa é que o mercado continue aquecido. Um dos fatores que indica isso é a reposição de veículos que foram danificados com a tragédia no Rio Grande do Sul. Todos esses carros que foram inutilizados pela enchente, tanto 0 km como de pessoas que perderam os carros, esses carros vão ter que ser repostos, voltando ao momento normal do país. Então, nós acreditamos que até o final do ano, as nossas projeções se normalizem e aconteçam. O Ministério Público do Rio Grande do Sul cumpriu mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. A casa do prefeito, Christian Wazen Roça, também foi alvo de investigação de um esquema de superfaturamento. O repórter Igor Damasceno está em Canoas, na cidade vizinha a Cachoeirinha, e tem mais informações. Oi, Igor, boa noite. Que triste, né? No meio dessa tragédia, a gente ainda tem que ouvir histórias aí, acusações suspeitas de corrupção. Revoltante, né? Uma covardia, Amanda. Boa noite a você, também ao Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Os agentes do Ministério Público daqui do Rio Grande do Sul querem descobrir se servidores da Prefeitura de Cachoeirinha estariam superfaturando essas cestas básicas justamente para desviar dinheiro público. Olha que absurdo. A investigação por si só, a suspeita já é um absurdo. Mas olha só, o que aconteceu é que essas cestas básicas, elas são entregues para moradores vítimas das enchentes lá em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Só que houve denúncias que foram protocoladas no Ministério Público de que essas cestas básicas estariam sendo compradas por praticamente o dobro do que elas realmente valem. Por exemplo, o preço do pacote de extrato de tomate, que no supermercado é R$ 1,89, a Prefeitura chegou a pagar R$ 16,00, segundo a nota fiscal. O quilo de açúcar, que no supermercado custa R$ 4,89, a Prefeitura pagou R$ 27,00, muito mais do que realmente vale. Nós revelamos esse suposto esquema de superfaturamento aqui no Rede TV News na semana passada. Na época, a Prefeitura disse que os servidores responsáveis pela compra das cestas não verificaram o preço de cada item, apenas o valor final, desprezando o preço dos itens superfaturados. Agora, logo depois desses mandados cumpridos pelo Ministério Público, a Prefeitura se pronunciou novamente por meio de nota
Pimenta e disse que os servidores responsáveis pelas compras foram afastados para não atrapalhar o processo investigativo. Disse ainda que colabora com a investigação do Ministério Público. Mesmo assim, a Prefeitura não respondeu sobre o valor final da cesta, que já estava superfaturado. Os mandados foram cumpridos na casa do prefeito, Christian Wazen, e também na própria Prefeitura. Os agentes do Ministério Público acabaram buscando documentos e também aparelhos eletrônicos que vão ser periciados. O prefeito da cidade ainda não se pronunciou sobre esse assunto. E olha, a gente está falando de fiscalização. Quem também está fiscalizando o dinheiro repassado é o governo federal. Hoje, o ministro da Educação, Camilo Santana, esteve na cidade de São Jerônimo, já fora da região metropolitana, na região carbonífera daqui do Rio Grande do Sul, para fiscalizar se o dinheiro repassado para reparos e reconstrução de escolas realmente estava sendo aplicado nessa situação. Os detalhes estão numa reportagem que nós preparamos. Vamos acompanhar. Os ministros de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, e da Educação, Camilo Santana, visitaram essa escola infantil para analisar a estrutura e conferir se o dinheiro repassado para reparos foi aplicado. A instituição fica em São Jerônimo, uma das cidades mais afetadas pelas inundações. Camilo Santana disse que as verbas devem ser utilizadas para a compra de cestas básicas aos alunos e anunciou mais um investimento. Então, nós vamos agora, através da nova medida provisória, liberar recursos seja para reforma, seja para reconstrução, e vamos liberar direto também na escola, para facilitar, para desburocratizar o acesso. Com 20 mil habitantes, o município fica a cerca de 70 quilômetros de Porto Alegre, mas da metade das residências ficou alagada. Essas imagens aéreas mostram que o rio Jacuí chegou até a região central. A ajuda humanitária chegou apenas pelo ar. Um mês depois, ainda é possível ver os estragos. O lixo na porta das casas revela o prejuízo dos moradores. Em São Jerônimo, uma pessoa morreu e mais de 4 mil ficaram desabrigadas. A força da água destruiu 400 casas. Aqui no bairro Princesa Isabel, essa casa foi arrastada pela força da correnteza. Foi tudo muito rápido. O morador não conseguiu nem salvar os documentos. A casa era do Paulo, que agora mora em um abrigo. Tiramos as famílias do lado mais profundo. Quando chegou aqui no tempo da minha casa, não deu para tirar mais nada. Perdemos tudo que tinha, documento, tudo conforme foi visto ali dentro. Hoje nós não temos nada. Se eu permanecer aqui, fizer uma casa aqui de novo, quando chegar em setembro agora tem a enchente de São Miguel, vai levar tudo de novo. A população cobra mais assistência por parte da prefeitura. O prefeito não teve para dar um auxílio para nós, não teve ver como é que nós estamos precisando de ajuda ou não, a Defesa Civil também não veio. Atirou nós assim, ó, que só para os vizinhos mesmo e os parentes ajudando. Foi dado toda a atenção possível e ainda estamos trabalhando para ajudar ainda mais. Já estamos também pensando em algumas ações que nós poderemos tomar para que a gente possa diminuir a dor dessas pessoas, ajudando eles a recuperar aquilo que construíram ao longo de todas as suas vidas. Nós temos pessoas aqui em São Jerônimo que saíram apenas com a roupa do corpo, né? Muitas vezes nem os documentos levaram consigo. Em meio à reconstrução, memórias que são difíceis de esquecer. A Josiane ainda se impressiona ao lembrar da força da água. Coisas que a gente nunca imaginou que fosse ver. Eu estou com 43 anos, nunca tinha visto. E foi uma enchente assim devastadora. Não teve o que não levasse. E mais de 1.000 queimadas foram registradas no Pantanal nos primeiros meses do ano. O número representa um aumento de 980% em relação ao mesmo período do ano passado. Em Mato Grosso do Sul, os bombeiros tentam controlar as chamas. Uma das regiões mais afetadas foi a de Forte Coimbra, na tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Paraguai. Por ser uma área de difícil acesso, as equipes só conseguiram chegar no local de barco, mas o fogo já havia sido extinto quando a equipe chegou. 559 hectares foram devastados. Foram registrados também 2 focos de incêndio na região do Paraguai-Mirim. Uma aeronave foi usada no combate às chamas. Por lá, mais de 10 mil hectares foram devastados pelo fogo. No total, 80 militares atuam no combate aos incêndios no estado, sendo 75 bombeiros e 5 policiais.
Vamos falar com o Igor Silveira, né? Até a ministra Marina Silva chamou atenção justamente para isso no Dia Internacional do Meio Ambiente essa semana, para as crescentes queimadas no Pantanal e na Amazônia, né? Biomas tradicionalmente úmidos, mas que agora são tomados pelo fogo com essas mudanças climáticas e desmatamento. Mas vamos lá, Igor, previsão do tempo para o fim de semana, por favor. Vamos lá, Amanda, Augusto, boa noite para você que está em casa. Pois é, como a gente viu na matéria anterior, as queimadas têm chamado a atenção, mas vale ressaltar que não é um caso isolado no Pantanal não, viu? Olha, como a gente vê aqui neste mapa, isso acontece em praticamente boa parte do Brasil. Segundo o INPE, só este ano nós registramos mais de 24 mil focos de queimadas. E tudo isso por causa do tempo seco e as mudanças climáticas. É bem preocupante. Agora, falando do fim de semana, tempo quente e seco em grande parte do centro-oeste, do sul do Brasil e também do sudeste. Em São Paulo, o dia começa com as temperaturas mais baixas, tem previsão de nevoeiro, mas à tarde a máxima pode chegar aos 27 graus. No domingo, 28 e a mesma coisa para segunda-feira. No Rio de Janeiro vai da praia, então olha, não esqueça de tomar bastante água e usar o filtro solar. A máxima pode chegar aos 30 graus no sábado, 31 no domingo e 33 graus na segunda-feira. Chuva mesmo só no Nordeste e também praticamente boa parte da região norte. No centro-oeste, olha, tem chances de nevoeiro, mas à tarde esquenta. E as temperaturas podem chegar, olha só, nos 36 graus em Cuiabá amanhã. Bom fim de semana para todo mundo. Amanda, Augusto. Para você também, Igor. Obrigado. Na Semana do Meio Ambiente, o Rede TV News visitou em Magé, na região metropolitana do Rio de Janeiro, uma escola pública que está transformando lixo em energia limpa. Por lá, sobras dos alimentos viram gás de cozinha. O trabalho é realizado pelos alunos. Os resíduos são separados e colocados no biodigestor, um sistema para tratar matéria orgânica sem oxigênio. Aqui, o lixo se transforma em biogás, capaz de alimentar por 2 horas o fogão onde é preparada a merenda escolar. Com o equipamento, o CIEP Mané Garrincha, em Magé, na região metropolitana do Rio, vai transformar durante o ano 1,5 tonelada de resíduos orgânicos em energia limpa. Eu tomei uma consciência maior e acho que isso acontece não só comigo, acontece com os outros alunos também. É um incômodo, né, de não poluir, de não sujar, de ajudar a limpar. Além do biogás, o processo de transformação dos resíduos também gera biofertilizante, que é usado aqui na horta da escola, contribuindo com um aumento de 20% ao ano na produção de legumes, verduras e temperos. O biofertilizante a gente utiliza na horta para fortalecer os nutrientes da planta e do solo, né? Então, a gente usa ele aqui, a planta cresce mais forte, daqui a gente leva para o prato, o aluno consome e as sobras voltam para as composteiras e para o biodigestor. O projeto é uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A prática sustentável faz parte da grade curricular da escola. Você conseguir trazer tanto o contexto da biodiversidade como o contexto da energia limpa para os estudantes, né, e eles serem responsáveis por isso, é uma forma de você realmente trazer a ciência para perto da comunidade, para perto desses alunos e estimulá-los, né, a entender, a procurar e a desenvolver ciência. Maria Eduarda, aluna do 2º ano do ensino médio, espera que o projeto possa ir além dos muros da escola. Esse projeto tem sido muito importante para a gente, não só dentro da escola, mas também para a gente replicar dentro das nossas casas e na nossa comunidade num todo, né? Eu fico feliz em saber que a gente pode estar sendo exemplo para outras escolas replicarem o nosso projeto. O estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que os alimentos saudáveis ficaram mais caros que os ultraprocessados nos últimos anos. E a alta deve continuar. O levantamento foi feito com base nos hábitos alimentares da população brasileira. Quem mostra pra gente é o repórter Rodrigo Cabral. Nada de batata frita, hambúrguer e refrigerante. Desde bebê, a pequena Sara foi acostumada a comer comida de verdade. Arroz, feijão,
carninha e a salada. Orgulhosa, Tainá conta que a família faz questão de manter uma alimentação saudável. Raramente há exceções. A Sara tem 6 anos e ela é uma criança que ela nunca ficou doente, porque a gente preza pela alimentação, por comer bem. Manter uma alimentação saudável e equilibrada está cada vez mais caro. A constatação é de um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. Há quase 20 anos, pesquisadores do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem analisam o custo médio dos alimentos mais consumidos no país. De janeiro de 2018 a março de 2022, frutas, verduras, legumes, leite, ovos e cereais tiveram reajustes acima da inflação. Já os alimentos ultraprocessados, como salsicha, salgadinhos e macarrão instantâneo, subiram menos. Se a gente conversasse com alguém 20 anos atrás e perguntasse uma opção de refeição barata, as pessoas nos diriam, por exemplo, arroz, feijão, farinha de mandioca, uma salada de pepino e uma carne cozida de segunda. Enquanto que hoje, se a gente for fazer essa mesma pergunta, é frequente que as pessoas respondam, por exemplo, macarrão instantâneo com salsicha ou mesmo sanduíche de embutidos de baixo custo, aí, como apresuntado e mortadela. Os pesquisadores analisaram também a proporção de valores. Em 4 anos, o preço relativo dos alimentos saudáveis em relação aos ultraprocessados saltou de quase 0,7 para mais de 0,9. Há 2 anos, o índice passou de 1 e em 2025 deve ultrapassar a marca de 1,3. O ideal é que essa relação sempre esteja favorável aos saudáveis, ou seja, menor que 1, com os saudáveis custando menos que os não saudáveis. O resultado da pesquisa é considerado preocupante. Especialistas alertam que o aumento de preço dos alimentos saudáveis pode agravar a insegurança alimentar e nutricional. Já o consumo de ultraprocessados pode provocar problemas graves de saúde. A hipertensão, a diabetes, certos tipos de câncer, que hoje são a principal causa de adoecimento e morte no Brasil. Para driblar o aumento de preços, Tainá tem uma estratégia. Requeijão, a gente gosta muito. Eu faço requeijão em casa e aí, consequentemente, eu consigo diminuir o preço do que eu compro no supermercado. Depois da morte de um paciente durante um procedimento estético em São Paulo, a Sociedade Brasileira de Dermatologia discute formas de orientar a população sobre os cuidados para quem busca o serviço. Uma pesquisa recente da Sociedade Brasileira de Dermatologia mostra um crescimento de 390% na busca por serviços do tipo. Já fez algum tratamento estético? Não, nunca fiz. Tem vontade de fazer? Tenho muita vontade. Tenho vontade de fazer uma rinoplastia. O jato de plasma, que é aquele que tira a mancha dos rostos, e modelação do nariz. Eu fiz rinoplastia e mamoplastia. A clínica estética, antes bastante requisitada e movimentada, agora está assim, fechada e toda pichada. Pedidos por justiça, negligência, esteticista assassina. Esses são os dizeres que foram pichados aqui em frente à clínica. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, esta clínica ela infringiu vários protocolos de segurança para o uso da substância fenol. Entre eles, o uso de anestésicos, o não pedido de exames prévios e também a falta de um monitoramento durante a aplicação dessa substância. Precisa pedir eletrocardiograma. Isso, o esteticista não pode pedir esse tipo de exame. Precisa pedir exames de sangue e exame de urina. Por quê? O fenol, ele atravessa o coração, os rins e o fígado. E a gente tem que se certificar de que esses órgãos, eles estão saudáveis. Natália foi indiciada por homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar. Não pelo fato da autora ter aceitado, ter tido vontade no resultado da morte, mas por ter aceitado, de certa forma, o risco de ter produzido a morte. Tudo indica que foi por conta do procedimento, mesmo porque foi durante a aplicação do procedimento, mas a confirmação efetiva e documental disso será, obviamente, com a chegada dos laudos periciais. É uma clínica de estética simples, está com toda a documentação regulamentada, não tem nada de errado, então a gente precisa esperar o laudo para entender se o paciente tinha algum outro problema. Uma lei de 2013 que regulamenta o ato médico e determina quem pode realizar procedimentos invasivos não é clara e gera interpretações que podem confundir profissionais e consumidores. Embora essa lei possa ser interpretada dessa maneira, por muitos vieses, o que a gente tem que levar em conta é a segurança do paciente. E a gente tenta, junto ao governo, que isso torne uma política de governo. Orientar mesmo a população, que tem que ser feito só com
médicos. 2 homens foram presos depois de uma série de roubos em São Paulo. Os bandidos trocaram tiros com a polícia. Um dos crimes foi registrado por câmeras de segurança. A dupla de 31 e 33 anos roubou um carro na região central da capital paulista. Eles queriam levar a pessoa como refém, porque eles não se contentaram apenas com o veículo celular, eles queriam fazer as transferências via Pix também. Os indivíduos eram agressivos, ameaçaram a vítima o tempo todo e apontaram um revólver para ela na tentativa de sequestrá-la. Os criminosos confessaram que após o roubo do veículo, assaltaram outras pessoas antes de serem abordados pela polícia. Um policial militar que estava a caminho do trabalho presenciou uma das ações em um ponto de ônibus. No momento que eu me identifiquei, ele tentou apontar a arma para mim, eu comecei o disparo. Ele caiu para dentro do veículo e se evadiram. Uma arma, munições e 4 celulares foram apreendidos. 2 pessoas morreram após a queda de um avião na cidade de Sorriso, em Mato Grosso. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave tinha acabado de decolar de uma fazenda com destino a Cuiabá. Somente as 2 vítimas estavam a bordo. Uma delas era o piloto, Reinan Moresca, e a outra, um passageiro, que ainda não foi identificado. As causas do acidente serão investigadas. Voltamos a falar da tragédia no Rio Grande do Sul. Depois de um mês, a estação rodoviária de Porto Alegre voltou a funcionar nesta sexta-feira, mostrando que aos poucos a rotina está sendo retomada na capital gaúcha. A volta foi muito aguardada e contou até com a visita do governador do estado, Eduardo Leite. O primeiro ônibus saiu às 7 horas da manhã, aplaudido pelo público, rumo a Capão da Canoa, no litoral. A rodoviária de Porto Alegre já estava fechada há mais de 30 dias por conta dos alagamentos do início de maio. Foi estendida uma bandeira do Rio Grande do Sul em frente à área de embarque, simbolizando mais um passo na retomada do estado depois das enchentes. Ainda bem, né, que está começando a retornar novamente, né, porque estava bem difícil lá na Antônio de Carvalho, né. O primeiro dia de operação contou com a visita do governador Eduardo Leite, que cumprimentou o público na estação. Nessa retomada, a rodoviária de Porto Alegre está operando com cerca de metade da capacidade, mas já tem mais ônibus do que na rodoviária provisória, que ficava no bairro Agronomia. Nessa sexta-feira, são 92 horários disponíveis para o público. Antes das enchentes, aconteciam 240 viagens por dia. A expectativa é retornar ao movimento normal aos poucos nas próximas semanas. Nesse primeiro momento, o serviço conta apenas com linhas intermunicipais. Dia 13 agora de junho, o que nós chamamos de interestaduais vão estar aqui também. As pessoas podendo ir para Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro. Então, assim, é a retomada gradativamente, trazendo sempre o quê? A segurança de quem vier até a estação. A rodoviária abre todos os dias às 6 horas da manhã e fecha às 9 da noite. Nós iniciamos com 470 ou mais de 470 pontos totalmente afetados no estado do Rio Grande do Sul, ou seja, ou estradas. 76% dessas já liberadas. Amanhã, sábado para domingo, teremos a 287, quem se desloca para Santa Maria, liberada para tráfego. E certamente outros pontos. Então, assim, aos poucos nós vamos o quê? Reconstituindo ponte, reconstituindo estrada e devolvendo a condição para o cidadão no dia a dia voltar à sua, se podemos dizer, normalidade. É isso. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, aceitou o pedido de transferência de Rony Lessa, assassino confesso da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, para o complexo penitenciário de Tremembé, em São Paulo. O ministro também retirou o sigilo de parte da delação premiada do ex-policial militar. Quem tem todas as informações é o repórter Marcos Amoroso. Boa noite, Amoroso. Boa noite, Amanda, Augusto e a todos que nos assistem. A transferência foi feita a pedido da defesa de Rony Lessa. O argumento foi que, ao ser transferido para Tremembé, em São Paulo, ele estaria mais perto da família. Atualmente, Rony Lessa está preso na penitenciária de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Rony Lessa está preso desde 2019 por envolvimento na execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Lessa confessou em delação premiada ter feito os disparos contra o carro em que eles estavam. E falando da delação, Moraes
Justiça liberou hoje o sigilo e também alguns vídeos do depoimento do ex-policial militar. Rony Lessa disse que o endereço da casa de Marielle era um lugar muito policiado e que por isso era preciso encontrar outro lugar para a emboscada. E a procura para o local do crime acabou adiando um pouco a execução. E foi nesse momento que Elcio Queiroz, também preso por envolvimento no crime, entrou na emboscada. Alguns detalhes da delação já haviam sido revelados, como, por exemplo, Lessa já tinha confessado a participação no crime e ele também apontou como mandantes os irmãos Brazão, o Domingos Brazão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e Chiquinho Brazão, deputado federal, como mandantes. Os irmãos ofereceram como pagamento uma área de loteamento clandestino na zona oeste do Rio de Janeiro, avaliada em mais de 100 milhões de reais. Volto com vocês. Obrigado, Moroso. O Conselho Nacional de Justiça formou maioria para abrir um processo disciplinar contra 4 juízes que atuaram na Operação Lava Jato. Os desembargadores Carlos Thompson Flores e Loraci Flores e os juízes Gabriela Hart e Danilo Pereira serão investigados por suposta violação de deveres funcionais. Gabriela Hart é acusada de cometer irregularidades ao validar um acordo de leniência feito pelo Ministério Público Federal com a Petrobras para criar um fundo privado de 2 bilhões de reais que seria administrado pela Lava Jato. Em relação aos outros 3 magistrados, a Corregedoria apontou descumprimento de decisões do Supremo Tribunal Federal que suspenderam os processos contra o ex-juiz da Lava Jato, Eduardo Apio. Se considerados culpados, os juízes podem receber sanções disciplinares, como advertência, aposentadoria compulsória e ainda podem ser alvo de uma ação para perda do cargo. A Polícia Federal vai listar todos os foragidos da Operação Lesa Pátria que podem estar na Argentina para encaminhar os pedidos de extradição. Desde ontem, policiais federais cumprem 208 mandados de prisão contra investigados e condenados por participar ou financiar os atos golpistas de 8 de janeiro. 50 pessoas já foram presas. Os mandatos foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Hoje, a pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, foi sabatinada. O evento é organizado pela Reag Investimentos e pelo canal My News. No evento, a deputada federal Tabata Amaral, do PSB, apresentou suas intenções para governar a cidade e esclareceu perguntas dos entrevistadores. Ela chamou a atenção do público ao afirmar que a ex-prefeita Marta Suplicy, vice do candidato Guilherme Boulos, é eleitora da pré-candidata. Conversei. A Marta é minha eleitora. Ela votou em mim para deputada federal na última eleição e eu tenho um carinho muito grande por ela. E uma coisa que eu disse a ela e a Erundina, que, enfim, graças a Deus está melhor, a gente passou por um susto grande essa semana, é que eu tenho muita sorte de ser pré-candidata a prefeita em uma cidade que teve 2 grandes prefeitas, porque aqui eu não preciso explicar que mulher sabe fazer esse negócio direito. Tabata Amaral ainda reforçou que possui comunicação aberta com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com o presidente Lula. Eu hoje sou a única pré-candidata que tem diálogo e trabalho junto com o governo do estado e com o governo federal. As pessoas não querem saber se a responsabilidade é do município, é do governo do estado ou do governo federal. Elas querem que as coisas aconteçam. E muitas vezes essa disputa política, ela acaba atrapalhando. Começou hoje a 3ª edição do Fórum Esfera, que reúne lideranças da iniciativa privada e representantes do setor público para debater o desenvolvimento do país. Quem tem os detalhes é o repórter Giovanni César. Boa noite. Os debates aqui no Fórum Esfera são divididos em painéis temáticos sobre assuntos que são muito atuais no Brasil hoje. Um dos principais é a reforma tributária. Tanto que o primeiro painel foi sobre inovação e reforma tributária na saúde e contou com a participação de 2 representantes da indústria farmacêutica e 2 parlamentares. Um deles, o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que é coordenador do grupo de trabalho sobre a reforma tributária na Câmara Federal. Ele falou, inclusive, sobre as melhorias que a reforma trará para o sistema brasileiro, como, por exemplo, a recuperação do chamado resíduo tributário. Nós vamos acabar com essa questão dos resíduos tributários. Isso é péssimo, o setor produtivo não receber.
nós vamos ter uma reforma, vamos sair do pior sistema, os 10 piores sistemas, para o sistema, um dos melhores do mundo, com o Split Pay. O Brasil é o único país que tem condição de implementar um sistema tecnológico, de cobrar e compartilhar no mesmo tempo, em 3 dias, a arrecadação com os entes nacionais, subnacionais, estados e municípios, e tem a condição em 3 dias, se a gente usar o meio de pagamento, devolver os créditos ao setor produtivo. E ainda tem rede digital e varejo e fundos para o desenvolvimento do Brasil, encerrando a agenda de hoje. Para os debates de amanhã são esperados os governadores Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, Ronaldo Caiado, de Goiás e Helder Barbalho, do Pará, além do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do BNDES, Aloysio Mercadante. São temas sobre economia, mas ainda tem um painel sobre segurança pública. Giovanni César para o Rede TV News. Maria da Penha Maia Fernandes, que dá nome à lei que garante o direito às mulheres vítimas de agressão, receberá proteção de agentes de segurança do estado do Ceará depois que recebeu inúmeros ataques e ameaças virtuais. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, confirmou a medida. Além disso, a casa da ativista em Fortaleza vai se tornar um memorial para ajudar no combate à violência contra a mulher. E olha, a cidade de Recife já se prepara para a abertura oficial do calendário de São João na cidade. A repórter Eduarda Lapenda fala com a gente direto do Círculo Militar do Recife. Boa noite, Eduardo. Está animada por aí? A festa já começou. Olha, aqui em São Paulo eu já tenho, acho que, festa junina todos os finais de semana até o final do mês. Olá, Amanda, boa noite a você, boa noite, Augusto, boa noite a todos. A festa aqui começa já, mas a galera já tá animada, viu? Preparada para a estreia da quadrilha junina olindense Raio de Sol. Outras quadrilhas da região também estão estreando em outros pontos da cidade para dar um gostinho ao público do que vai ser mostrado na abertura oficial do São João na próxima terça-feira, dia 11 de junho. E olha, as apresentações de quadrilhas juninas acontecem no polo do Sítio Trindade, que cedia esse concurso, e a quadrilha Raio de Sol é uma das participantes mais tradicionais da competição junina. Fundada em 1996, a quadrilha conquistou seu primeiro grande título em 2000 de campeã pernambucana mirim e depois acumulou outros títulos de campeã não só em Pernambuco, mas pelo Nordeste. E o que mais chama a atenção quando a gente vê as apresentações da quadrilha são as roupas, né, cheias de brilhos, cheias de detalhes. E sobre isso, nós preparamos uma matéria super especial mostrando o trabalho das costureiras que estão por trás desse ornamento todo. E olha, dão um duro, viu, para que tudo fique pronto a tempo. Confiram aí. Maria José mostra com orgulho as mãos calejadas pelo uso das tesouras e agulhas. Aos 71 anos, ela conta que o trabalho de costura para quadrilhas juninas precisa ser perfeito. Se eu, por exemplo, for fazer uma gola e a gola está troncha, eu não vou deixar. Eu tenho que desmanchar para deixar o certo. Se eu estou fazendo um punho, eu não vou deixar ele troncho, eu tenho que desmanchar. Uma abertura, do mesmo jeito, eu tenho que desmanchar e deixar perfeito. Antes de brilhar nos arraiais, cada figurino da quadrilha passa pelas mãos dessas experientes costureiras, que desde maio começam a trabalhar nas roupas dos dançarinos. Essas artesãs dão forma e vida às centenas de peças que vão colorir a festa de São João. Nos desenhos, um esboço dos personagens, a noiva e o noivo, o cangaceiro, a rainha. As roupas usadas pela quadrilha olindense Raio de Sol são confeccionadas de maneira personalizada. 100 e poucas pessoas, 120 pessoas, não é fácil. Para você cortar, botar para costurar e ver pronta no arraial. Por trás de uma quadrilha dança no arraial tem os bastidores, tem atrás das câmeras. É muito trabalho, mas é lindo. E quem participa dessa experiência pela primeira vez vivencia uma mistura de sentimentos. Adrenalina com emoção, até porque todo mundo gosta, né, da festa de São João. Eu em especial, porque eu nasci no dia de São João. Então, para mim, é muito bom. Todas concordam que a satisfação final vale o empenho dobrado. E quando eu vejo a quadrilha na rua, eu fico feliz de vida, eu fico radiante. As festas juninas movimentam bilhões de reais na economia do país todo ano, especialmente no Nordeste, onde a tradição é muito forte.
festa de São João atrai muita gente para curtir um forrozinho, para ver a quadrilha, apreciar pratos típicos e, quem sabe, até arrumar um marido, como acontece na Noite das Solteironas, na Festa do Pau da Bandeira, uma das mais populares do Ceará. O Santo Antônio vai me ajudar, mas eu também tenho que fazer minha parte, né? E eu já comecei. Hoje, na Noite das Solteironas, já tomei o chá e amanhã vamos esperar o pau, né? Pra botar a mãozinha lá pra pedir a Santo Antônio. Essa atração, que faz o mês de junho especial, estimula a economia no país inteiro, especialmente no Nordeste. O Ministério do Turismo estima que as festas juninas movimentaram cerca de 6 bilhões de reais no ano passado. A gente vai estar aí numa estimativa de quase 500 milhões no estado do Ceará, nesse movimento agora no mês de junho. Então, além da alegria, como você bem falou, a gente também faz esse incremento na renda, gerando diversos trabalhos também aqui no nosso estado. E os supermercados estão no ritmo da festa, com a decoração típica, creme de frango, bolo pé de moleque e pães especiais. A compra do freguês acaba indo além do gasto tradicional. A gente tem um incremento muito grande, tanto no consumo interno, no cliente, aquele cliente que vem para a loja para consumir os nossos produtos, como aquele cliente também que quer levar para a viagem, né? Nos resorts, o clima também é festivo. O colorido está por toda parte e a comilança é garantida. A Laim veio de Santa Catarina e entrou no ritmo do arrasta-pé. Eu sempre fui forrozeiro, sou bem pé de valsa, digamos assim. No Ceará, a estimativa da rede hoteleira é de uma ocupação acima de 70% nesse mês de junho, impulsionada pela festa junina. Uma iniciativa que, além de atrair, fideliza o hóspede. A gente consegue trazer com exclusividade uma opção de entretenimento para os clientes. E isso faz com que os clientes retornem todos os anos, porque eles já sabem que, tradicionalmente, a gente tem as festas juninas. Quando a gente vem e a gente vê tudo que é oferecido aqui, a gente fica muito feliz pela quantidade e pela qualidade do que é oferecido. O miliciano Rui Paulo Gonçalves Estevão, de 33 anos, conhecido como Pepito, foi morto hoje na zona oeste do Rio de Janeiro durante confronto com a Polícia Civil. Foi dele a ordem para incendiar 35 ônibus em outubro do ano passado, em retaliação à morte de outro miliciano. Pepito assumiu o controle da organização criminosa liderada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que está preso. Após a morte de Pepito, 3 ônibus foram sequestrados e utilizados como barricadas na região. Outros 2 milicianos ficaram feridos no confronto. Segundo a polícia, eles seriam seguranças de Pepito e estavam fortemente armados. Em um mundo cada vez mais digitalizado, o aumento de crianças e adolescentes nas redes sociais desperta preocupação de pais e especialistas. Irritada e com a necessidade de ficar o tempo todo na frente da tela. Passava umas 6, 7 horas só vendo vídeo no YouTube, só mexendo no celular e coisa assim. A Mia também se distanciou do convívio familiar. Qualquer tarefa longe da internet era um sacrifício. Foi então que a mãe dela, a Juliana, propôs uma mudança. A gente fez alguns combinados de que ela lesse mais, voltasse a ter o hábito da leitura, porque aqui em casa a gente gosta muito de ler. Então, isso tinha ficado um pouco de lado, incentivar o hábito da leitura, incentivar o hábito dos esportes, para substituir uma coisa pela outra. E acho que isso foi bem importante nesse desenvolvimento todo. Jogos, vídeos engraçados e dicas para trazer mais praticidade à rotina. São muitos os atrativos na internet, mas é preciso estabelecer limites e entender quais são os conteúdos consumidos pelas crianças e adolescentes. Ela joga, ela acessa as telas, né? Ela acessa as redes sociais, mas ela também brinca com os amigos, ela também lê, ela também faz outras coisas. Se ela estiver fazendo outras coisas que trazem também benefício, significa que o uso da tela está controlado. A Sociedade Brasileira de Pediatria desaconselha o uso das telas por bebês menores de 2 anos. Para crianças maiores, o indicado é que não ultrapasse as 3 horas diárias. A saída para evitar problemas é o diálogo. Por quê? Porque quando você dá para o outro a compreensão do que está acontecendo,
esse outro pode acolher, ele pode cuidar daquilo que você está falando. Se você entra num embate porque ele disse não quero fazer outra coisa, você coloca ali uma sementinha, então a criança vai pensar, eu vou fazer só o que eu quero, só porque você quer que eu faça outra coisa. E depois de ficar algum tempo sem o celular, não é que a Mi está mais tranquila? Eu acho que eu consegui fazer bastante coisa que eu não faria com o celular. Tipo, eu fui viajar com uma amiga minha, tipo, várias coisas que eu muito provavelmente não faria com o celular, no caso. O prazo para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio 2024 termina hoje, às 23 horas e 59 minutos. A inscrição deve ser feita na página do participante, no enem.inep.gov.br/participante, e custa R$ 85. Os candidatos do Rio Grande do Sul, estado afetado pelas enchentes, terão um prazo maior para realizar a inscrição, além de isenção na taxa. Um novo prazo para este grupo ainda não foi divulgado. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Obrigado pela sua companhia nesta sexta-feira. Uma boa noite para você. Um ótimo fim de semana. Até amanhã.